Gente, eu quero contar para vocês aqui uma experiência que eu tive. Agora, um irmão meu afastado, eu deixei a ele uma brecha, porque eu bloqueei nas redes sociais em função dos abusos, desaforos e xingamentos que eu recebi dele, porque eu ofendi o mito deles. E eu passei a ser o demônio e aquele lá, o Messias enviado. Só que a essa altura eu pensei, não vou deixar uma brecha, desbloquear ele aqui, vou deixar que veja o meu conteúdo, quem sabe saiu do transe. Acredita que não, tá na mesma loucura até agora, ainda acreditando em Bolsonaro. Meu Deus, que doença é essa? E aí você olha para a criatura e você pensa, cara, o que eu posso fazer para tirar do encantamento essa criatura? Não tem quem consiga causar essa interrupção nesse estado de transe, porque tem um pastor alimentando a cabeça das pessoas o tempo todo, com ameaça de comunismo, com supostas teorias da conspiração e de que aquele vagabundo miliciano imprestável é um injustiçado perseguido por um esquema do PT com o Supremo Tribunal. É inacreditável as asneiras. Eu vou falar sobre isso, gente. Só peço você que deixa sempre o dedo do like e que apoie este canal. Vocês acreditam que um irmão meu, com muita veemência, muito fervor, se colocou a adorar de súbito um Messias que surgiu oriundo lá das milícias cariocas e que se assentou nos altares tomando o lugar de Cristo e foi adorado por muitos como a besta e o falso profeta. Poderíamos inclusive fazer aqui uma analogia como sendo o pastor Maracutaias e o próprio Messias, o tal do Jair bandido Bolsonaro. Por conta da veemência na defesa do imprestável, a gente acabou rompendo. E eu fiquei na minha, né? Porque afinal de contas eu faço um trabalho para esclarecer as pessoas e ver uma pessoa tão próxima, inacessível, em função da lobotomia, e sabendo que a lobotomia tem por origem a igreja, foi lá que evangelizaram ele com esse novo Messias, capiroto Bolsonaro. Esse Messias causou uma divisão, como todo bom, ou seria mal, o mal demônio, o mal diabo mesmo, o diabo, aquele que divide, do prefixo de. E foi treta demais, gente, porque, veja só, se você tem empatia e você vê um presidente zombando das pessoas numa pandemia, promovendo aquelas aglomerações, fazendo propaganda de medicamento falso, atrasando a vacina porque esperava ele que os laboratórios oferecessem uma propina. Sim. Ele atrasou a vacina porque ele estava esperando uma proposta que fosse mais interessante para ele. Ele nunca pensou nas pessoas. E você vê um cara absolutamente incompetente, arrogante, truculento, com um discurso que separa, com um discurso simplista, violento. E você vê que essa pessoa está zombando do sofrimento do povo. E você vai falar a respeito, tentar abrir os olhos das pessoas, e aí você é atacado como se você fosse o problema. Ora, é inacreditável. E agora ele voltou, apareceu, ele começou a ver meus vídeos, né? Eu deixei uma brecha, bloqueado em todas as redes, mas eu deixei uma brecha para testar, medir a febre. Falei, sim, vou colocar no story do WhatsApp o link dos meus vídeos para ver se ele já saiu do transe, se já foi liberto da hipnose. E, para minha decepção, não. Continua com a mesma doença e ficou muito bravo comigo, falando que eu tenho que comparar as coisas com as escrituras, porque o manual é a Bíblia. O manual do quê? Porque, olha, veja só, se eles, em sendo cristãos, adoram um falso Messias com uma baixa capacidade cognitiva, intelectual
inteligência nenhuma consegue enganá-los tão facilmente. Que espírito é este? Que permite que eles sejam enganados? Que discernimento é este? Que sabedoria é esta? Que até agora, até este momento, que neste momento em que todo mundo já abandonou Bolsonaro, só eles ainda acreditam. Que visão é esta? Que falta de discernimento, que doença foi essa? E aí veio dizer que está pedindo a Deus para me abrir os meus olhos, mas é claro, pode pedir. Os meus olhos precisam ser abertos mesmo. Tem muita coisa que eu ignoro, tem muita coisa que eu não sei, mas disso, a respeito disso, isso, desde o princípio eu vi que não era coisa boa. E tudo que eu disse aconteceu. A gente viu, a gente sofreu na pele o que é ter um presidente que não se importa com as pessoas. E continua não se importando, porque a essa altura ele está negociando com quem quer que queira pagar mais pelo voto dos eleitores dele. Ele, inelegível e condenado, está negociando com qualquer que queira receber o apoio dele para, em troca de algum tipo de favor, benefício ou dinheiro, falar aos seguidores, os alienados, enganados, abandonados, que ele apoia fulano. Por isso que ele não apoia Eduardo. Porque Eduardo vai tirar dinheiro da onde para dar para ele? Dinheiro deles mesmo? O dinheiro do Eduardo é dinheiro dele. Por que ele vai querer dinheiro dele para ele mesmo se ele pode pegar dinheiro de um terceiro? O Eduardo que se dane. Ah, e esse negócio do Eduardo viajar lá, se sacrificar pelo pai? Mentira! Ele viajou com ideações de ser presidente. É outro perverso, pior que o pai. O pai ensinou os filhos a ser bandidos, mas alguns filhos saíram piores do que ele. Eu digo a vocês, esse Eduardo é pior que Bolsonaro. É pior que o pai. É mais perverso. É mais egoísta. E eles não estão nem aí. As pessoas não são nada. Negociam os votos sem se importar quais são as aspirações, os desejos, quais são os clamores do povo. Eles não querem saber. E aí, cara, vou falar o quê? O que eu posso dizer? Eu não sou ideológico. Eu não sou de carteirinha, não bato ponto, não estou dentro de uma caixinha. Eu só tô vendo isso, eu tô vendo isso. Isso não é bom. O mundo já percebeu que Trump faz mal, que Netanyahu faz mal, já percebeu que Milei faz mal, que Bolsonaro faz mal, que Tarcísio faz mal, que Zema faz mal, que Caiado faz mal, que Jorginho Melo faz mal. O mundo já viu, menos os evangélicos, das igrejas onde o pastor é mercenário, um filtrado que está ali negociando também. Bolsonaro negocia o voto dos eleitores, os pastores negociam os votos dos fiéis. Quanto você me paga? E eu digo a eles que Deus escolheu você. Você acha que Deus escolheu Bolsonaro? Só um cego que não vê. Gente, um grande abraço, fiquem bem. Eu e aqui o meu drama, né? Não tenho mais contato com irmãos meus. Não tem como conversar. É uma cegueira assim. E eu que sou cego. Eu é que sou louco. Eu que sou perdido. Tchau, gente. Um bom descanso, um bom domingo.